Olá, tudo bem? Eu sou o escritor Carlos Araújo, autor deste livro aqui, Um Brinde ao Nada. E é este livro, Noia Bilus e a Curadora dos Cabelos Vermelhos, junto com Um Brinde ao Nada, que houve quinta passada, dia 21 de agosto, o lançamento duplo desses dois livros, e nós estamos aqui com o autor do Noia Bilus e a Curadora dos Cabelos Vermelhos, que é o Val Rocha, e vamos falar desse lançamento, das histórias, dos bastidores, das curiosidades e das emoções desse lançamento duplo. E aí, Val, tudo bem? Está pronto para contar essas curiosidades? Bom, obrigado pelo convite, né, por estarmos aqui. Obrigado ao Pense Comigo podcast, ao Estúdio 48, o pessoal da técnica, né? Olha, foi um lançamento super interessante que eu não diria assim que surpreendeu, né? Como surpresa, fiquei estupefato, não é isso, né? Mas foi uma surpresa boa, né? Uma coisa interessante que é rever os amigos, né? Quer dizer, os amigos de longa data, e muitos que a gente fica por causa das atribuições nossas, a gente não se vê. E pudemos rever esses amigos, muitos deles redescobrindo o nosso gosto pela literatura, né? Que sempre foi uma coisa assim que a gente sempre teve, mas só agora que a gente está publicando. Então foi muito bom esse lançamento para a gente. E para nos ajudar nessa conversa, nós estamos aqui com o jornalista Lucas Lorde. Lucas, você já viu tantos escritores reunidos assim? Você estava lá no lançamento também? Tava, olha, foi uma noite muito importante para os escritores aqui, o Val e o Araújo, o lançamento do livro deles. Queria agradecer ao Val pela presença, que está retornando aqui no segundo episódio dele. No primeiro ele veio para falar do livro e agora falar do lançamento. Eu também queria agradecer a todos pela presença, agradecer a produção, ao Pudim, ao Leandro, e você que está assistindo, assim como todo o programa aqui, reforçar a você a seguir as redes do Instagram do Pense Comigo e do Estúdio 48 e se inscrever no YouTube, onde estão os vídeos completos. E você que está assistindo, comente no chat, faça perguntas para o Val, para o Araújo, para mim, que a gente vai ler suas mensagens e isso ajuda a engajar, você curtindo, compartilhando, mandando nos grupos. E também lá nesse lançamento, viu, Val? Eu me surpreendi com algo assim que eu não esperava. Tipo, além de toda a reunião de vários escritores e jornalistas, de muitas histórias que estavam lá, teve as performances. Porque teve, além do lançamento dos dois livros, teve o anúncio da confraria, que vai ter lá a reunião dos escritores, e daí teve uma performance que cada um falou de poesias, né? Você falou da sua poesia, o Araújo, e o Araújo mostrou um lado dele que eu não conhecia. O Araújo fazendo a performance lá, eu não conhecia esse lado, eu me surpreendi. Depois a gente vai passar o vídeo dele, o seu vídeo também. Sim. E assim, ele nem tava bêbado, hein? E a performance dele, assim, cara, eu falei, nossa, parecia que tava possuído. Eu só tinha bebido água. Só tem bebido. Depois ele começou a beber lá as bebidas. Lá tem a bebida lá, a Cuca, né? Que é a bebida principal do bar, que é muito boa. Eu recomendo pra turma que for lá. E vamos falar o nome do bar. Qual que é o bar? Bar Casa 58, Cucas e Araras. Que fica na cidade de Sorocaba. E o pessoal que vai lá é recebido pela simpatia, pela figura amiga e carinhosa do Armando Russi Filho. Tá? Então, que é amigo e que tem histórias com o jornalismo de Sorocaba também. O Armando que, assim, ele foi jornalista, né, também. Exatamente. E agora está nesse novo empreendimento que é de bar. Que é uma coisa diferente, né? Assim, totalmente oposta, né? Oposta, mas não tanto também, né? Porque os jornalistas, né, de uma certa forma, se reúnem sempre, né? Uhum. E um dos lugares de você encontrar é numa mesa de bar, conversando, batendo um papo. Sim. O Pudim está mostrando as fotos aqui, vai aparecer em loop durante toda a entrevista. Queria perguntar para vocês o que vocês acharam do lançamento, atenderam às expectativas de vocês? O que vocês, um feedback aí do lançamento? Fala, Val. Para mim foi, como eu disse aqui, foi uma surpresa, não uma surpresa, né? Mas foi
um momento assim muito interessante, muito importante, né? Que é você estar ao lado dos amigos, alguns que já tinham lido o livro, inclusive, né? E que mostraram que gostaram, que estavam falando, outros que estão lendo ainda, falaram, nossa, que foi muito interessante, e fora as pessoas aí agora que vão conhecer o livro, que nesse momento a gente acredita que estejam lendo tanto o meu como o livro do Araújo, né? Então a gente vai ter esse feedback deles a posteriori, mas lá já foi super interessante a reunião. Para mim, o que surpreendeu foi eu ia usar a palavra aparição, não é aparição, é o comparecimento de pessoas, algumas pessoas com as quais é difícil me encontrar, né? E, assim, até em função do tempo, né? Tem pessoas que se desligaram do trabalho conosco, né? E das agendas. Isso, dessas agendas por outras, para entrar em outras áreas, né? E ficou mais distante, e agora apareceram lá, né? Tem muito reencontro, né? E entre essas pessoas, eu posso até citar 2 nomes aqui, o professor João José Negrão, o Renato Monteiro, o João Batista Alvarenga, o Alvarenga, o Adriano Catozzi, que veio de Itu, entendeu? Ele mora em Itu e veio prestigiar o nosso lançamento. E aí, também, o Pedro Corbacier, olha ele aí, entendeu? É difícil as agendas convergirem, né? E dar certo. Mas dessa vez deu certo, muito certo. E a primeira experiência para mim também, claro, eu sou novato em lançamento de livro, mas lançamento somos novatos, né? Somos novatos. Antes disso eu tinha, assim como você, né? Tínhamos lançado na Livraria Nobel. Isso. E agora resolvemos lançar o lançamento duplo no bar do Armando. Então, isso lançamento duplo foi uma novidade para mim, foi legal. E lançamento duplo não é comum, né? É difícil ter lançamento de 2 livros, né? Porque geralmente é de 1 livro. Normalmente é de 1. Ou então uma coletânea, né? Com vários escritores, né? Sim. Eu já fui, mas não é raro. Eu diria que é até comum, mas nem sempre acontece. Assim, na maioria dos casos é o lançamento individual. De certa forma a gente fez assim, para atingir públicos diferentes, né? Porque para atingir o jornalista em si, você tem que fazer à noite, porque de dia eles estão na atividade. Como o nosso lançamento do livro foram de dia, muitos até colocaram, até brincando, né? Já mal brincando. Você está fazendo um lançamento de livro infantil de dia, mas infantil não dá. E dessa vez à noite, que é onde as pessoas que trabalham de dia, no caso, puderam ir, né? Sim. E deu tudo certo. Eu adorei. Você, com certeza, ficou muito satisfeito. Gostei também. Muito, nossa. O Armando também ficou muito satisfeito em ceder o espaço para essa festa literária. E falando em reencontros também, eu encontrei meu professor lá, Alvarenga, que eu não via ele há muitos anos, acho que desde a época que eu terminei o ensino médio eu não via ele. Então tem esse lance também de você reencontrar pessoas que você não vê há muito tempo, então isso é muito importante também. Ele começou no jornalismo, daí depois ele foi como professor, né, para dar aula, né? Sim, eu vi a performance dele lá. O que não estava programado, pelo menos, assim, formalmente, não se imaginava, né? O que aconteceu foi o performance lá. Graças ao Pita, né? Ideia do o Pita fotojornalista Epitácio Pessoa, que já esteve aqui 2 vezes. Grande Pita. Inclusive, essas fotos são dele. Ó. Essas fotos são dele. Então, o difícil para o fotógrafo, ele faz as fotos, veja bem, e para conseguir uma foto com ele, é difícil. É mais difícil, né? Cadê a foto com o Pita? Não, porque ele tirou todas as fotos, mas acabamos achando algumas, né, Luca? Sim. Não, ele apareceu mais nos vídeos. No vídeo ele aparece, quando ele vai anunciar o Val. Aliás, na posição de protagonista, animando, ele que animou. Então, na verdade, a performance só ocorreu por causa dele, porque ele que agitou lá, ele que chamou a turma. Então, ele que deu a origem à performance. É um cara criativo. Assim, ele que agitou a confraria. Confraria também, a ideia foi dele. E a performance, ele que agitou lá e chamou a turma. O Pita deu a ideia desse embrião da confraria, né? Que vai, por enquanto, ninguém sabe ainda nada, né? Vai depender dessa primeira reunião que a gente pretende fazer para se ter como vai ser essa confraria. Como que ela vai a única coisa que se sabe é a proposta, que é se encontrar. Sim. Para dar risada, a ideia para inicial, contar histórias, para molhar as palavras.
A ideia inicial é se encontrar uma vez por mês, né? Mas Uma vai vez decidir ao mês. mas vai decidir do local ainda, né? Isso, mas para isso tem que ter a primeira. É, tem que ter a Tem que ter primeira. a primeira. Só que o importante Mas vai é dar assim, tudo certo. Vai, Só com que certeza. quando o objetivo é conversar, dar risada e molhar as palavras, aí todo mundo vai. A adesão é grande. mas vai acontecer, certeza. Saindo a primeira, daí sai as outras. O importante é ser a primeira, né? Isso, Se fizer a primeira, depende já da sai as primeira. outras. E nessa performance, eu também gostei de lembrar uma coisa a propósito de uma das pessoas que falaram lá, que, por exemplo, desde cedo percebeu que não tinha jeito para escrever poesia e contos, né? Prosa e poesia. E aí deixou para quem sabia fazer, né? Aí eu lembrei que não precisa de um complemento essa observação, que é uma observação que é uma manifestação de humildade, de modéstia, né? E é louvável, é oportuna e é legítima. Mas precisa haver um complemento. E aí, espontaneamente, no momento, eu percebi a oportunidade de fazer esse complemento e lembrei, falei, não, todos aqui somos leitores e a leitura é uma atividade muito refinada. Sim, com certeza. Porque tem muitas pessoas que pensam, o escritor senta, tem a ideia da história, em algum momento mágico, né? Tem aquela ideia, escreve, é uma boa história, então todo mundo gosta, pelo menos essa é a proposta, né? É o que ele persegue. E aí ele é visto como um ser diferenciado. Não, ele não é um ser diferenciado no sentido de todos os seres que fazem parte do processo editorial, que tem origem na escrita, na publicação e na distribuição do livro. Ele é um dos seres, porque, na verdade, o ser principal, o protagonista de todo esse processo, é você, leitor e leitora. Porque, se não for você, leitor e leitora, não existe o livro. Esse livro, Noia Biluz, a curadora dos cabelos vermelhos, e Um Brinde ao Nada, são escritos para você. Você acha que, sem a perspectiva de um leitor, no final do processo, a gente teria o ânimo ou a inspiração para escrever uma história? Com certeza não. Então, para que haja a folha, é preciso ter a raiz. Mas a raiz, o objetivo dela é chegar à folha, à folhagem. Então, veja, a folhagem, o tronco, a raiz, no caso de uma árvore, claro que eu estou fazendo isso por analogia, é uma metáfora, mas fazem parte do processo. Da mesma forma, voltando ao processo da escrita, publicação, distribuição e leitura, é a mesma coisa. No caso desse último processo, com um diferencial. A principal, vamos dizer, principal participação nesse processo editorial é a leitura, é o leitor. Você pode escrever uma história, mas certamente você não vai escrevê-la se o objetivo fosse deixá-la engavetada. E, no processo de significado, o livro ele só ganha significado na medida em que o leitor se atém a ele, na medida em que ele desperta a atenção do leitor e da leitora, e ele passa a ser leitura. E a leitura passa a criar personagens. Ou nós entendemos e conhecemos Dom Quixote, Capitu e Bentinho, as figuras daquelas crianças do Capitães da Areia, do Jorge Amado, a partir da leitura. Então, para você ter esse discernimento, a leitura é, eu repito, uma atividade muito refinada nesse aspecto, nesse processo.
Porque, só complementando, imagina o refinamento de você selecionar o que você vai ler. Isso é de uma autonomia extraordinária. E isso é transformador na medida em que, como resultado, você também vai aumentando, alimentando a sua formação, não só para contar histórias, mas também para compreender o mundo. E aí que você vai formando o seu conhecimento e acumulando a sua capacidade de escrita e de transformação e de influência para que outros leitores surjam. Sim. Enquanto muitas pessoas fazem guerras, nós escrevemos e lemos. E buscamos a paz. E buscamos a paz, essas pessoas, tudo isso em nome da paz. Se as pessoas lessem mais, não ia ter tanta guerra. Né? Não, claro que não. Falar nisso por falar nisso. Você acha que, eu repito o que eu falei lá, você acha que o Trump leu algum gibi? Acho que não, hein? Não? E se ele tivesse lido toda a obra de Dostoiévski, você falou na sua performance lá, né? Se ele tivesse lido toda a obra de Dostoiévski, que é cheia de sensibilidade e de transformação humana, com certeza ele não estava fazendo o seu próprio povo sofrer, com certeza não estava fazendo guerras, sim, como com certeza, está agora. Por falar então que haja leitura, sempre. Mas só corroborando o que você está dizendo, Araújo, uma coisa que eu sempre digo, eu sempre falo mesmo, né, que eu escrevo porque eu não tenho asas, eu quero voar, é uma das coisas. Mas agora, eu escrevo mesmo porque eu quero ser lido. Quer dizer, todo escritor escreve para ser lido. Todo escritor quer ter a honra de ser lido por você, leitor. Nenhum escritor vai ler vai escrever para si mesmo. Até porque nós temos aqui exemplos, são 3 exemplos aqui de coisas que estavam engavetadas. Esse daqui, eu desengavetei, surgiu o Rios Paralelos. Noia Biluz, desengavetei e surgiu. E aqui, Noia Biluz, uma parte dele está aqui, nesses blocos, essas folhas aqui, que eu escrevo sempre à mão e depois que eu passo no computador, né? Então, tá aqui, começou aqui, saiu daqui. Você vê como o processo de escrever é complexo, né? Ele começa no papel, né? Começa na caneta, depois vai para o computador, depois vai para... Você vê como, assim, vários processos, né? Às vezes o processo de escrever começa assim, Você pega um papelzinho. Assim começa a escrever. Um papel, deu uma ideia, você chega e... Assim, você pode estar em qualquer lugar. E escreve, né? Ô, Val, então, qual que é o seu processo, Val? Qual que é o seu processo? Já que você... Só pegando no ar Qual é o seu processo de escrita? O que eu estou dizendo, eu penso no que eu quero escrever. E se isso realmente vai sair uma história, né? Porque eu acho que todo escritor... ele todo leitor em si, ele é um contador de histórias. Tem pessoas que conseguem verbalizar essas histórias, eles contam as histórias assim de uma forma que é impressionante. Outros, no meu caso, eu não sei fazer isso, mas o que eu sei é escrever. O que eu gosto de fazer é escrever. Então eu conto as minhas histórias escrevendo. E elas surgem, né? Todo mundo tem um monte de histórias. E aí você coloca no papel essa história. Ela começa, você imagina de um jeito. Você, às vezes, até tem história que você pode começar pelo título. Aí o título vai ser esse, daí você começa a desenvolver. Agora tem outras que não, que você vai começar pelo fim. Você escreve o fim e vai. É o caso de um Brinde ao Nada. Um Brinde ao Nada, de certa forma, ele começa no fim, né? E daí que ele se desenvolve e chega a todos. Então, o processo ele vem. Aí eu passo a escrever no papel, que é, de certa forma, de você colocar as ideias. Você joga as ideias no papel e depois eu vou passar para o computador. Aí, às vezes, mudo bastante coisa, crio coisas, ou a parte que eu escrevi não uso nada, mas está ali, eu posso usar em um outro momento. Às vezes você também, né, no caso, você acorda de madrugada, o primeiro papel que você pega, você chega e escreve alguma coisa, né? Que veio a ideia. E é assim que é esse processo. Sim. Já aconteceu de você vai dormir, pinta uma ideia e você fica tentando dormir, e aquela ideia, aí você tem que levantar para... Eu levanto. Eu também levanto. Já aconteceu também, vocês pensam numa história, mas pensam assim, será que é boa, será que não é? Ou vocês têm uma história e já começam a escrever? Então,
você tem que imaginar, eu acho que ajuda bastante aqui no caso, eu e o Araújo, que nós somos jornalistas, então a gente tem uma visão de avaliar uma história. O que pode ser uma história, o que pode dar uma história boa, né? Porque a gente fez muito isso a vida toda da gente profissionalmente. Você avalia o que seria uma notícia boa, né? Como que essa notícia pode ser, atingir os leitores? Como que você pode passar essa notícia para o leitor? E a história, no caso do livro, também. Você tem que... você avalia isso. Uhum. Pensei, surgiu a história. Daí você vai desenvolver. O desenvolvimento pode mudar tudo do que você começou, do que você tentou, mas é o desenvolvimento. Você vai fazendo. Uhum. Ah, entendi. Lucas, tem no chat alguma... Tem mensagem aqui no chat, ó. O Macarrão, que veio aqui semana passada, ele mandou mensagem aqui pro Val. Falou assim, Val Rocha, um dos melhores jornalistas da história da comunicação em Sorocaba. Foi ele quem me ensinou a cobrir política quando iniciei no Jornal Diário de Sorocaba. E ele era setorista do Cruzeiro. Valeu, Reinaldo Galhardo, Macarrão, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela mensagem. Obrigado pelo lisonjeio, fiquei lisonjeado, que elogio, Val, aí sim. Elogio que confere responsabilidade, né? Sim. Sim, tem aquela responsabilidade, mas também aquela felicidade, né? Um reconhecimento. Então, mas é um retorno interessante, porque já passou, né? Quer dizer, já foi, ele se formou, ele tá na carreira dele ainda, em atividade, né? Eu já não estou mais, mas... E descobriu o caminho dele também, né? Isso que é muito importante. Ativo, e é um dos nomes é um expoente do jornalismo de Sorocaba. E tem muitas histórias, assim, histórias perigosas e engraçadas ao mesmo tempo. Sim, mas ele é um profissional, um excelente profissional, né? Ele veio aqui em uma hora, nós não tivemos, assim, nós não contamos todas as histórias, que não dá tempo. Eu sei, eu conheço bem ele também. Conheço muitas das histórias dele. Mas obrigado, Macarrão. E também o autor dessas fotos aqui, ó, Pitácio Pessoa, mandou aqui, ó, estou assistindo muito... Bom abraço, estou assistindo, muito bom. Abraço no Val, no Lucas e Carlos, estou vendo aqui. Muito obrigado, Pitácio, pela presença. Pitácio, porque está todo o programa aqui no chat mandando mensagem. E por falar obrigado, nisso, vamos passar os vídeos em que o Pitácio aparece? Por favor. O vídeo que mostra as performances. Eu vou mostrar do Val primeiro. As fotos você já viu. Então vai, vamos lá, quem está lendo, está sendo discreto, está sendo desfazendo inocente. Vai lá, Val. Nós temos um fanzine. Nós temos um fanzine. Uma quadrinha só, porque é mais fácil para mim. Vai lá. Eu não sei fazer o que vocês fazem. Não consigo nada disso. Aliás, decorar poesia eu já não sei. Mesmo que a vida me bata, que eu bata na vida, a vida aos poucos me mata. E aos poucos, mata a vida. Boa. Eu não consigo... Oi, o Pitácio rimava assim... Facilidade, assim, absurda. Tipo o Val, o Pitácio, o Alvarenga, o Araújo aqui, são mestres na poesia. O Fábio Jamal Macou. Dejair, meu sobrinho. Prêmio do Val. Você quer mostrar seu vídeo aí agora também? Seu vídeo. O professor João. Esse é o Jamal. Davi Amates. Tá chovendo. Depois vai mostrar seu vídeo aí? Alvarenga e Jamal. Seu vídeo que eu fiquei surpreso com a sua performance, hein? Não sabia. Alvarenga. Eu achava que eu conhecia o Araújo, mas eu não sei não. Eu vi o vídeo dele lá. Mas eles que dão essa razão e esse significado aos livros e a todas as categorias artísticas que eu citei, incluindo teatro, cinema, televisão, tá? Então, ser espectador, ser leitor e leitora são atividades. A leitura é uma atividade muito refinada, porque ela dá sentido, no caso, ao livro e, nesse sentido, também forma a pessoa, forma o nosso humanismo. Quanto de livros tivessem sido lidos no mundo hoje, quanto de menos ou nada de guerras estariam acontecendo. Vocês acham que o Trump leu algum gibi? Vocês acham que
Não, ele não está nem com isso. Você acha que alguém que lê Machado de Assis, Dostoiévski, que lê Kafka, é capaz de exorcizar seus demônios, fazendo guerras? Não. É por isso que estamos todos aqui, e aplausos para todos nós. E olha que nem tem bebido ainda, hein? Se eu bebo, eu pioro. Se eu bebo, eu pioro. Não, mas se tivesse bebido, eu não sei, nem sei o que sairia dali. Porque aí eu perco as ideias. Então, é o meu caso também. Normalmente eu já não sou bom das ideias, aí a coisa fica perigosa. A minha coragem, ela não vem com a bebida. Mona Lisa Cavalcante. Então, mas já aconteceu já, em alguns momentos, o Araújo ser possuído, sabia? Sim. Por escritores. Por escritores, assim, não é possuído, é como falar, ter inspiração, assim, sabe? Agir forças nele, assim, que ele se inspirou, assim, e acabou falando ou escrevendo, entendeu? E aconteceu já acontece com escritores, assim, de uma inspiração, né? Inspiração que ele começa a ter de escritores que ele gosta muito. É legal, né, Val? Muito legal mesmo. Foi bastante gente. Pra gente é algo histórico, né? Para nós é. E foi bastante gente. É o que eu digo, o livro aproximando pessoas, Dani Jacinto, o livro aproximando e influenciando pessoas, Sim. porque a partir do livro, quantas pessoas? O Gustavo Ferrari, o Armando do lado esquerdo, Fábio Jamal de novo. Dejair. Porque quanto das pessoas que conhecemos não se influenciam a partir dos livros que lemos e sobre os quais nós falamos também. Sim. Sim, inclusive nós, né? Inclusive nós nos influenciamos. Porque, como você falou, o livro é também conhecimento, né? Você lê, você passa a conhecer. Você passa a se... eu não digo só se envolver com a história, mas vivenciar a história. Você começa a pensar no personagem, você estando lá, quer dizer, como se você estivesse sentado na poltrona do sofá, vendo o que o personagem está fazendo. Sim. Quer dizer, o que você está lendo, você está ali sentado na poltrona, naquele mesmo local, assistindo aquilo. Ou se o detalhe é uma cidade, se é na Europa, se é na Ásia, se é na América, você está ali, você está junto, você está vendo, porque o escritor está te dando esse conhecimento. Você está sabendo que é um ponto turístico, se não é um ponto turístico. Às vezes você nem precisa viajar. Eu quero ir para França, para Paris ou para Berlim. Eu leio uma história que o escritor descreve aquele lugar, é como se eu estivesse ali. E eu também acho legal também que, assim, a pessoa às vezes cria várias versões da história de um personagem. Como eu já falei aqui também, quando o autor não dá a característica física do personagem, eu acho interessante que cada leitor imagina aquele personagem da maneira dele. Então existem várias versões daquele mesmo personagem. Eu não gosto muito mesmo de dar característica, dizer cor, dizer cor do olho. Alguns sim, outros... Porque é só se eu considerar que isso é importante. Se não for importante, cada um cria cada um cria a sua própria versão a versão do personagem. Sim. Cria a sua versão. Porque eu acho que é mais interessante. A gente está mexendo com imaginação. É a minha imaginação e vai ter a imaginação do leitor. Uhum. A leitura e livro é isso, né? A imaginação. A imaginação de um chegando à imaginação do outro. Uhum. E aí sim, nesse casamento você tem a história. Sim. Você faz com que a história seja vivenciada, né? Uhum. Seja absorvida pelo leitor. Sim. Falando no lançamento e no despertar do interesse do leitor, gostaria assim para vocês falarem para quem está nos assistindo, assim, sem dar spoiler, falar do que se trata, um resumo da história do seu livro, Noia Biluz e a Curadora dos Cabelos Vermelhos. Você também está com Rios Paralelos, né? E o Araújo também falar um resumo, sem dar spoiler, sobre Um Brinde ao Nada, do que se trata o livro para quem está nos assistindo. Aliás, muito bom o livro do Araújo. Sim, muito bom. Eu sei porque eu li... Eu fiz a revisão do livro, eu li né? também. Além de... Né? Eu fiz uma leitura, né? Eu sei que eu sou suspeito a falar, né? Mas é muito bom. Mas muito bom mesmo. Bom,
Noia Bilus e a curadora dos cabelos, alguém já me perguntou, né? Uma vez me perguntou, do que fala seu livro, né? Aí eu achei legal a pergunta, mas porque eu falei, não, realmente o livro fala. Não é só o meu livro, não, todos os livros, eles falam. Eles falam, eles conversam com o leitor. Então já gostei da pergunta aí, né? Daí eu coloquei, ó, a história em si é uma história de um garoto pobre que tem no futebol um meio de sobreviver, mas ele não gosta, porque antes, quando criança, ele foi viciado em drogas, né, quando criança. Por isso que ele carrega o apelido de Noia, né? Quer dizer, não é... Ele é chamado até como uma forma de bullying, porque ele cresceu, não faz mais isso, ele gosta de tomar água com gás, né? E groselha, que é a bebida dele, né? Não é... mas ele carrega esse apelido, né? Esse bullying, essa forma de bullying. Mas ele tem a vida dele, ele trabalha e aí ele joga futebol na várzea e aí a partir de então começa a história dele, né? A história dele que é uma história de uma comunidade em si também. Não é só, a gente diria que nessa comunidade tem assim personagens incríveis. Personagens assim muito interessantes, né? Como o Bêbado Jonas que declama poemas, né? Ele adora Fernando Pessoa, Manuel Bandeira, então ele declama os poemas, ele canta, o pessoal canta muito. E tem a outra versão da história que é a curadora dos cabelos vermelhos. Ela é uma garota que também sofre bullying porque ela fala de um jeito diferente. E esse jeito diferente faz com que as pessoas debochem, né? E ela sofreu a vida toda, então ela é bem introspectiva. Ela trabalha numa empresa e fica o maior tempo assim sozinha. Mas ela se delicia com a arte, ela adora a arte, ela gosta de quadros, ela entende de quadros assim de uma forma incrível, ela adora os quadros, ela cria os quadros, ela conversa com ela própria sempre sobre os quadros, vai a exposições, e aí tem a junção desses dois mundos, que é o mundo do Noia e do futebol, com o mundo das artes plásticas, né? E aí cria a história. Sim. A história, no fundo, ela é isso, é a junção de dois, eu diria assim, até antagônicos, né, mundos, né? Dois opostos. Bem opostos. Eu estou falando antagônicos mesmo, porque dizem que quem joga bola, quem joga futebol, não aprecia a arte. E o contrário também, né? Quem é muito culto também não gosta de futebol, da paixão do futebol, a paixão que o futebol desperta. Então, esse antagonismo ele acaba se juntando. Óleo e água aí, né? Se juntando. Rios Paralelos já é uma outra situação, né? Um outro... uma outra... Rios Paralelos aqui, né? Porque aqui é um candidato a prefeito que se apaixona perdidamente pela candidata a vice do principal adversário político dele. É uma história que eu escrevi em 2007, 2006, mas ela ficou atual. Ela ficou muito atual, porque tem muita coisa que a pessoa vai ler aqui e vai achar, não, escreveu agora. A polarização política, ele foi lançado em 2022, antes da eleição. Eu escrevi, terminei, mandei para a editora no final de 2021. Sim. Como fala, uma história atemporal, né? Daqui 100 anos mas vai os acontecer livros alguma também, coisa. eles têm que ser atemporais. Eu acho que o grande valor que você lendo uma história, você lendo os Lusíadas hoje, você vai ver que tem muita coisa dos Lusíadas que é atualíssimo. Sim. Você lê interessante. Macbeth, de Shakespeare, é atualíssimo. Dom Quixote é atual. Dom Quixote é super Shakespeare atual. é atual. Então, o Macbeth de Shakespeare, qualquer um Nossa, é muito louco assim. Eles escreveram assim, as histórias há muitos séculos atrás, que ainda hoje é atemporal, Sim. né? Então, você vê como que eles sabiam, né, que até hoje ia ter uma coisa parecida. Mas aí que está, acho que a grande essência da literatura é ela ser atemporal. Sabe? Porque se você escreve, é o diferente da crônica, o jornal em si. O jornal é a notícia, é aquele momento. Diz muito, você pega um jornal, você lendo o jornal de 100 anos, né, daqui 100 anos atrás, você vai ter uma ideia de como era a sociedade. Agora, você lendo um livro,
você tem detalhes de como é essa sociedade, de como age essa sociedade e como as pessoas continuam a agirem. Então tem muito disso. A literatura é esse meio que transporta, né? Ele transporta de tal forma que você vivencia novamente aquilo que ocorreu há 200, 300, 400 anos. Nessa linha, o Friedrich Engels, o parceiro intelectual do Karl Marx, no final do século XIX, ele sugeria: se você quiser conhecer a França, a Europa, da primeira metade do século XIX, leia a obra de Honoré de Balzac. Sim. A França está ali, o capitalismo está ali, a ambição, o poder e os desencontros entre nas relações humanas estão todos ali. Eu posso acrescentar ainda também o romance lá, O Conde de Monte Cristo. Também você tem uma noção assim perfeita, né? Poder, ambição e vingança. Isso. Por isso que é muito importante ler esses livros antigos para você entender o presente também. São clássicos aí, né? Para falar Guerra e Paz, né? Nossa, são clássicos, né? Olha, eu li... Falar nisso, Araújo, o seu livro Um Brinde ao Nada, você falar assim, a turma já vai identificar assim, ver o resumo, já vai identificar uma história, uma crônica policial muito famosa. Sabe o que eu tenho percebido? Nem todo mundo, viu? Nem todo identifica mundo? com a realidade. É muito famoso, porque né? já faz... foi no começo do século XXI que aconteceu. Então tem muito jovem, muito pessoal com 20 anos hoje, muita gente com 20 anos. Até porque essas coisas continuam acontecendo. Exatamente. E não ganham a mesma surpresa ou impacto que antes. Entraram num ritmo banal. Mas que a maioria ainda conhece, né? Conhece, muita gente conhece. Foi lá na Estou falando que ninguém associa. Então, mas isso é a inspiração, né? Porque a forma com que o Araújo escreve, Um Brinde ao Nada, é uma coisa incrível. Né? Nossa, ele seccionou, né, a história. Achei legal então que você tem versão ou versões, né? Da mesma história, né? Então, é uma forma diferentes diferente. pontos de vista de Porque cada personagem. Eu não posso contar a história da forma como ela foi contada. Eu tenho que contar de forma diferente. E criando personagens. Porque tem criando todos, né? novos personagens. Novos, o que faz da história ser única. E atemporal. Atemporal, em qualquer momento, né? É a força da literatura aí. Exatamente. Mas ligando a história real, acho que a maioria ainda consegue saber que história que é. Porque aquele dia que a gente foi lá na feira do livro do Pacaembu, você pediu para a leitora assim, lê o resumo aí, você reconhece alguma história? Ela já reconheceu na hora. Reconheceu. E ela é jovem. Reconheceu a personagem então, assim, ela naquela real. época que aconteceu o fato, talvez ela nem tenha nascido ainda. Ou era bem criança. Então, mesmo os jovens ainda reconhecem a história. Então, mas vamos colocar aqui que o livro do Araújo não é uma notícia dessa história. Então não é inspirado. Não é isso, né? Assim, ele deu toda a estrutura literária para essa história, né? É uma história familiar. Antes de prosseguir, gostaria de dizer que eu também li o livro Noia Biluz e a Curadora dos Cabelos Vermelhos. Li e recomendo. É um livro muito bom que você com certeza vai adorar. Se você não adorar, você cobre de mim depois, tá bom? Eu quero dizer o seguinte, que Um Brinde ao Nada é uma história familiar, uma história de poder, ambição e de vingança. É uma história de pais e filhos e de sonhos também. Família, né? De amor e de dores e sofrimentos, de família. E de família que de repente se desfaz. E a família que tradicionalmente é tida como abrigo de segurança, proteção e paz, vira um cenário de desamparo, violência e guerra, né? No sentido a gente pensa que das relações humanas. A gente pensa que família é o porto seguro, mas nem sempre, né? Aí o livro pretende também mostrar o seguinte, não só o ocorrido, mas também
os elementos psicológicos e de incubação da futura violência que existem dentro do ser humano, dos seres humanos envolvidos em histórias como essas. Aí que eu acredito que eu acertei na forma de contar as histórias a partir das vozes que são os pontos de vistas de quem participou. Inclusive, quem participou diretamente da violência procura se justificar, né? Como todo mundo que confessa um crime. Sim, até porque, como eu já tinha colocado antes, o crime ele é relegado já no começo, né? Já se sabe qual foi o crime. Eu estou lembrando agora de eu não lembro agora do autor dessa história, né? Mas ela virou uma novela que chamava O Rebu. Eu não lembro agora o autor. O Rebu era um crime, só que você não sabia quem morreu e não sabia quem matou. Então, tu contava toda a história, você só vai no fim saber. Você sabia que alguém morreu, né? Que alguém foi assassinado. Mas não sabia quem que era o assassinado e nem quem matou. Que é uma forma interessante, uma forma de você pegar uma coisa da realidade e transformar. E foi isso que você fez. Um Brinde ao Nada, ele faz isso. Ele transforma um fato. Ele faz esse fato virar algo assim que vira atemporal. E de uma forma, embora ela não seja original, ela faça parte da carpintaria da escrita de outros autores, ela é desafiante, porque não é fácil contar a história dessa forma, produzindo esse efeito. Você pode se perder ou cair no mero texto confessional, né? Sim. Eu acredito que eu corri esses riscos e o superei. A gente tem que correr risco, né? Eu, em Noia Bilus aqui, eu corro o risco de tentar escrever uma parte inteira. O livro tem 3 partes, né? Uma parte, que é a parte Noia, outra parte, que é a parte Bilus, e o fim, né? E essa parte do Bilus, eu escrevi ela inteira da forma com que a personagem fala. Por falar nisso, escrever é correr riscos, né? Correr risco. O risco, inclusive, de não ter leitores. Sim. O Noia você escreveu em quanto tempo? Bom, como eu falei, eu escrevi no começo dos anos 2000, acho que 2006, 2007. Ah, você começou a escrever. Isso. O que eu fiz depois foi passar para o computador, porque eu tinha ele aqui só. Ah, sim. Eu tinha ele no bloquinho, nos 2 bloquinhos, são 2 bloquinhos. Num bloquinho eu escrevi uma história, na outra eu escrevi a outra, para daí depois juntar as 3, né? As 2 histórias, numa terceira. Então eu escrevi no começo dos anos 2000. Aí juntei e não sei te avaliar em quanto tempo, porque foi muito tempo. Quando você começa mesmo, você vai, todo dia você está escrevendo. Porque você não para. Eu procuro não parar quando eu estou escrevendo. Eu comecei, eu vou. Porque se eu parar, daí depois você perde um pouco da intensidade do que você quer. O que eu faço perde é assim. A vibe, né? Isso. O que eu faço é assim. Eu paro acabei a história. Aí sim, eu me desligo dela para desapaixonar. Aí me desapaixono da história, porque você tem que desapaixonar, desapegar. Fico meses daí eu vou reler de novo, passando esse tempo todo, né? Acabando a paixão, para daí eu ler e ver se realmente é aquilo que eu queria, ou como que está. Porque daí você perde a paixão. Ah, então você espera para ver se a história realmente vai ser lançada ou não? Você espera essa paixão passar? Não, aí independe até de Porque no momento que você está escrevendo, né? Você está naquela paixão, né? Sim. Depois você deixa, você engaveta. No caso desses aqui, quando eu escrevi, eu engavetei, eu não pensava depois você em volta publicação. Você volta com um olhar assim, mais realista, sem aquele olhar da paixão que você estava na época de escrever. Na época quando você está escrevendo. Para daí você avaliar de uma forma mais... Sim, aí você é uma forma mais consciente. Mais consciente, entendi. Daí você avalia, aí sim, vale, eu acho que vale a publicação, vale investir nisso. Meus 2 são assim e os outros são assim também. Já tem outros que eu terminei já e ainda eu estou me desapaixonando da história, né? Para daí depois eu relê-las, né? Entender se realmente está assim. Entendi. E você, Araújo? Só completando uma fala minha há pouco, eu falei sobre escrever e correr riscos e arrisquei dizer
inclusive o risco de não ter leitores. Sim. Quero corrigir e dizer também que, felizmente, nós superamos essa fase. Nós, os lançamentos e os retornos que nós estamos tendo mostram que nós estamos tendo Sim. leitores, felizmente. Isso é para comemorar, Val. Você Isso está falando de feedback, né? Você me É, perguntou qual é o exatamente. feedback. A gente está tendo, pela internet, pelas redes sociais, aí estou tendo Olha, feedbacks assim, que Ó, que legal. para mim, Tá pouco- muito, muito bom. o meu está há pouco tempo na Amazon, já tem 2 comentários lá. O meu Olha, também tem. vocês que comprarem no formato e-book, leiam e comentem lá na Amazon também. Isso, então, isso ajuda ajuda a a engajar. gente. Faça isso com o meu livro, com o livro do Val também. Tá? A Amazon é uma das maiores vitrines, né? Sim. De livros online e físicos também pela internet. O meu tem, eu nem sabia. Eu olhei lá. E também tem vi. e também tem E os 2 me deram nota máxima, nota 5. O meu Aí, também. bom, e também Até agora no estou Google sendo Play, aprovado. Também o Brindel Nada no Google Play. Eu não sei se no Google Play tem também o seu livro. Acho que tem Então sim. no Google Play também tem comentário lá também. Tem também. Tem. E eu então, não vi ainda. Tô atrasado. tem- O meu também eu nem olhei lá no Google Play também. Vou dar então, uma olhada então lá. o Brindel Nada tem essas 2 plataformas. Tá na Amazon, a plataforma online, na Amazon e no Google Play. E o seu livro, Val, o Noia, tá em qual plataforma? Ó, ele está em várias Tá- aí. tá na Amazon, tá? Então, está na Amazon, está na editora, né, que é a IP das Letras. Ele está até em Casa Bahia, Assim, Carrefour. na Amazon tá a versão física ou online? Os dois? Na Amazon tá as duas. As duas As duas versões. Ah, versões. entendi. Na livraria tá só a física. Mas as outras, assim, daí tem um monte de um livro, o UC, que é lá de Portugal, também tá. Livraria Nobel de Sorocaba. Na Nobel de Ah, Sorocaba Nobel, tem o né? físico, né? Tá lá. O físico. É, O meu também. Aproveitar aqui também, olhando para o futuro. Esse ano vocês estão com o projeto Um Brindel Nada e o projeto Noia, né? Esse ano. Para o ano que vem, vocês têm novos projetos? Não só para o ano que vem, para os próximos anos, vocês já têm projetos? Como que tá? Tem. Bom, eu particularmente tenho sim. E tem mais um livro, eu tenho até um que até o título provisório é O Filho Invisível. Eu digo provisório porque eu não sei, até eu posso mudar, a ideia é para o ano que vem. Mas é para o ano que vem, não agora, não no começo do ano que vem, né? Mais para o meio do ano. Ah, Né? entendi. Até uma coisa que eu estava conversando com o Araújo, a gente estava conversando, se eu não me engano, acho que lá ou antes aqui, também a gente continuou essa conversa, que é a questão da produção independente, que é uma forma que a gente produz. Né? Então, esse O Filho Invisível, ele vai continuar sendo uma produção independente, e é uma história familiar e psicológica. E no meu caso eu vou reeditar, fazer a reedição do livro O Ódio Solto no Pasto, que foi publicado pela primeira vez em 2022 por uma editora e agora vai ser uma autopublicação mesmo. Eu estou dominando os passos da edição, da publicação e da distribuição. Então, eu vou reeditar esse livro, O Ódio Solto no Pasto, e aí eu vou lançar esse livro, porque eu não lancei, na verdade. Acho que não Então, lançamos, né? eu não Rios lancei. Paralelos também não lancei. Eu não lancei porque eu estava com medo de ninguém, né? Autor desconhecido. Esse é um marketing, né? Se não Autor fosse ninguém. desconhecido e, de repente, se atreve, né? É um atrevimento, sim, em certo sentido, entre aspas. Isso. A fazer um lançamento com a expectativa de que vir pessoas, não vai vir ninguém. É difícil atrair alguém para tomar um café comigo, como é que eu vou atrair alguém para comprar o meu livro? Então, eu fiquei com receio. E se não achei tivesse vindo ninguém, você ia fazer um marketing também, não vem ninguém. Daí você, o marketing. daí você ia fazer um outro às lançamento. avessas. Que nem aconteceu com uma escritora, né? Teve um Aconteceu lançamento- porque foi surpresa dela, Argentina. Uma argentina, que é uma escritora que não foi ninguém no lançamento, ela divulgou, não veio ninguém. Daí no próximo lançamento que ela fez, daí foi um monte de gente por causa do marketing Que ela fez, o que ela marketing fez que inicial. não e tem mensagem, Tem mais aí. tem mais mensagem no chat aqui, tem mais elogios também para os dois escritores. O Pitácio mandou aqui, vocês estão de parabéns. O livro os torna imortais. Por o homem permanece vivo, enquanto sua obra aqui permanecer. Parabéns a todos, está maravilhoso. Valeu, Pita, pela mensagem. Obrigado pelos Pita. elogios. Obrigado, Pita. É isso aí. É o seguinte. E depois? Depois, você tem já planos também?
Tenho. Então, dentro desse processo de desapaixonar aí, eu tenho mais um outro livro ainda, né? Uma outra história que eu também, essa eu estou terminando, né? Que bom, essa eu ainda não tenho. Eu tenho um título, mas ainda está muito assim em processo, que eu posso mudar, posso alterar, né? Mas é uma história de um rapaz que ele vira garoto de programa. Mas daí ele se cansa, muito jovem ainda, ele tem 20 anos de descanso. Ele foi induzido a entrar nisso, né? Quando era criança ainda, a partir de criança. E aí ele vira metalúrgico. E aí ele começa uma nova história, né? E ficou uma história assim bem interessante, porque ele se afastou da mãe, da família. Então ficou quer dizer, ele volta para esse mundo. E ao mesmo tempo ele tem paixões e quer sair do que ele estava, né? Eu perguntei depois, após o ano que vem, porque eu também tenho um após 26. 27 e 28, vou publicar 2030. Em cada ano um romance. São 2 romances que estão prontos. Sim, então acho que nós estamos juntos. 29 e 30. Sem querer, estamos juntos. Exatamente. 29 e 30. 29 será um volume de contos, 30 vai ser um volume de crônicas. E 31, provavelmente eu reedito aquele livro que conta a história do Centro Experimental Aramar, que é a estratégia da raposa. Então, possivelmente. Ou um outro romance que eu estou escrevendo. Então, eu tenho um projeto preenchido, com agenda preenchida, agenda literária, até 2031. Eu ia perguntar também para o Val. Você ia falar alguma coisa, Val? Não, eu ia falar que eu tenho mais 2 assim, que é A Família Podre, você já leu, Araújo. A Família Podre é contos também, né? Contos sobre família, né? Todos abordando a questão de família. E esse está registrado lá na Biblioteca Nacional desde 2005. E eu ainda não... Falei para você guardar, que é muito bom esse livro. Está guardado lá. E também, mais ou menos dessa época, ou 2004, se eu não me engano, eu tenho um outro que é um mais adolescente, que é A Caixa de Leninha, que é uma menina que ela perdeu ela vive cada dia como se fosse o mesmo dia, todos os dias. Ela tem que escrever para saber. Só que eu acabei de escrever isso, aí não demorou muito, acho que em 2006, se não me engano, em 2007, surgiu aquele filme lá como se fosse outra vez. Daí perdi a vontade de querer publicar, porque todo mundo vai achar que eu copiei história. E na realidade eu tinha feito uma história antes. E provo isso porque ela está registrada na Biblioteca Nacional. As ideias estão no ar, os títulos estão no ar. Lembra que um dia nós trabalhávamos juntos na redação de um jornal de Sorocaba. Eu pensei, ou você pensou numa revista, cujo nome era Capitu. A gente pensou no projeto gráfico, o que ia constar, na periodicidade, em todos os elementos da revista. Uma revista literária, até na possibilidade de tiragem. Entendeu? Aí fomos dar um Google. Encontrei 2 ou 3 revistas com esse mesmo nome. Né? Você sei que é o seguinte, o projeto, depois de durar umas 2 horas, assim, entusiasmado, acabou ali. Então, isso aconteceu também com um futuro projeto seu também, que era um livro que você vai lançar ainda, com o título que você já tinha em mente, depois você foi ver e já tinha esse título. Não, então, é o romance de 27, que está programado para 27. Ele tinha um título X, eu fui lá no Google, já tinha esse título, era um livro juvenil, mas já me decepcionou. Só que assim, por isso que o título a gente não pode falar antes, porque você pode... Esse aqui, Noia Bilus, tudo bem, porque acho que ninguém vai fazer uma coisa disso, né? Mas tem títulos que você não pode falar, porque às vezes você já existe. Só que assim, eu acho que tem muito livro... Ou outro, né? Só que assim como o filme também, que eu já vi vários, tem muito filme, assim, livro, eu acho também, com o mesmo título, porque é muito difícil você criar um título que não tenha. É muito difícil, né? Ainda mais um título assim que você gosta, tem um título. A não ser que você faça uma coisa bem diferente. Tem um título. Mas tem vários, eu acredito que tem vários livros. Tem vários casos. Que tem o mesmo título. Tendências, o que eu vejo mais de tendência, você vendo bastante livros, você tem o nome do personagem como título. Tem muitos, assim, que é o nome do personagem, né? Sim. Então, sei lá, André Mota. É o livro já é isso, né?
As Andanças de André. Então, isso aí não existe até, né? Sim. Porque você está colocando um nome. Mas os outros, a chance de ter igual é muito grande. Sim, eu queria perguntar para o Val, porque o Araújo eu sei que os autores que inspiram ele é o Machado de Assis aqui no Brasil e os russos que ele gosta muito. E você, Val, qual autor assim te inspira muito? Olha, eu tenho muitos, mas eu volto a te dizer, muitos mesmo. Mas eu quero ser eu mesmo. Você mesmo. Isso que eu queria contar. Eu quero ser eu mesmo. Então eu procuro não... Como eu já falei várias vezes, eu repito, né, que eu não gosto muito de quando eu estou escrevendo, eu não gosto de ler. Para não ser... sabe, para você não ser levado a ter você fazer alguma coisa que já foi feito. Então, nesse momento que eu estou escrevendo, eu procuro não ler. Agora... Fora isso, eu leio bastante. Então, eu leio José de Alencar, Machado de Assis, Jorge Amado. Você pensa, Manuel Bandeira é meu livro de cabeceira. Eu leio Manuel Bandeira quase todo dia. Embora eu nunca li, eu tenho Estrela da Vida Inteira, né, que são todos os poemas dos livros dele. Mas eu nunca li de cabo a rabo. Eu abro o livro e leio. Já li. Sei declamar poemas. Ou seja, os nossos ídolos literários acabam sendo ídolos da gente como leitores. Sim. E como escritores, a gente foge deles. Foge deles. Ou procura fugir. Eu vou querer escrever igual essa de Queiroz. Eu não vou conseguir escrever e gosto dessa de Queiroz. Foge deles mesmo. O Veríssimo, o Érico Veríssimo, Luiz Fernando Veríssimo. Nossa, eu gosto, mas não vou escrever, não quero escrever como eles. Não, às vezes isso até... Porque eu não vou conseguir, eles estão lá, eles já fizeram, né? Será que isso até inibe, assim, futuros escritores? Assim, a pessoa vai lá e lê Machado de Assis e não quer mais escrever porque pensa que não vai chegar ao nível do Machado de Assis. Tem esse problema também, né? Tem pessoas que falam Machado de Assis escreve tão bem, é um mestre, eu jamais vou chegar aos pés dele, então nem vou escrever. Nós temos um amigo comum. Eu conheci um amigo comum, ele, o falecido Pardal, amigo né? Pardal. Isso. Ele contou isso para mim, porque você tem tantas histórias. Acho que estávamos juntos. Ele falou como é que eu vou atingir o nível literário desse escritor aqui? Quem? Dalton Trevisan, o grande contista paranaense. Então, eu não quero escrever conto como ele, eu quero escrever do meu jeito. Você entende? Da minha forma. É você criar a sua forma. Por exemplo, aqui, a forma com que, em Noia Biluz, né, a forma com que ela fala é uma forma diferente. Eu não me inspirei em ninguém. Até porque eu não sei. Uma pessoa que leu e, nossa, falou, me deixou lisonjeado, né? Ela foi que se surpreendeu. Da partir da capa do livro até a última página foi tudo surpresa para mim. Me deixou lisonjeado. Val, e a conversa está ficando legal. E na hora que ela está ficando mais legal, chega o tempo de terminar. Tá? Então, infelizmente, acabou o nosso tempo. Então, a gente vai pedir, por favor, as suas despedidas para a audiência. Por favor. Bom, eu agradeço a todos que estão assistindo, as pessoas que vão assistir ainda, né? As pessoas que vão ver. Agradeço ao Lucas, a você, Araújo, ao Podcast 48, né? Ao Pense Comigo e a equipe de técnicos aqui que está fazendo isso, porque sem eles, sem essa equipe a gente não estaria no ar, né? Então, agradeço de coração e essa oportunidade de estar aqui divulgando esse meu livro, né, que, como eu falei, ela tem muito de mimo e é uma tela em branco aqui que cada um vai pintar do jeito que quiser. Eu pintei, agora cada um pinte da forma que quiser. Pintou na forma de palavras. Isso. Lucas, tudo bem? Queria agradecer a toda a produção do Estúdio 48, agradecer ao Val pelo retorno. E convidar você que está nos assistindo, agradecer a sua presença, os comentários. O pessoal comentou, muito obrigado pelas curtidas, pelos compartilhamentos. E também convidar você que está assistindo aqui, continuar conectado ao Estúdio 48, que daqui a pouco vai ter outros programas aqui, vai ter o Estúdio 48 Entrevista com o Leandro Amaral e com o Savoy, e mais tarde vai ter o Dirigidor Legal. E lembrando também que a partir que às quintas também, às 9 da manhã, tem um programa de Estética e Saúde, então continue conectado aqui que vai ter outros programas e muito obrigado pela sua presença aqui em mais um episódio do Pense Comigo. Valeu, pessoal. Muito obrigado pela audiência.
lembrando a você que, se você quiser ver de novo essa conversa, ou se perdeu e quiser acompanhar, ela estará também postada no meu canal no YouTube, @Escritor Araújo, e acompanhe, se inscreva também no Instagram, onde eu estou no escritor_Carlos Araújo. Muito obrigado e até a próxima oportunidade.